Esta atividade é realizada pelo programa Oficinas Culturais Formação para o Interior da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, gerenciado pela Poieses. Teias, saberes e encantamentos. A construção de processos artístico-pedagógicos antes, durante e pós-pandemia. Este é um ciclo composto por 9 encontros que foi idealizado e organizado pelo Núcleo Atômico, um coletivo que nasceu em 2017 e reúne artistas de diversas áreas para a realização de projetos que trabalhem na intersecção de linguagens e na arte-educação. Escuta e inspiração são as palavras-chave desse ciclo de conversas. Conheceremos 6 artistas educadoras e 3 artistas educadores. Nossos convidados falarão sobre suas trajetórias, sobre seus territórios de ação, suas inspirações e suas ações no mundo online e offline. As conversas serão mediadas por Audrey Bessa, Valéria Rocha e Tadeu Renato, integrantes do Núcleo Atômico. Neste encontro, Circo, com Denise Bruno e Audrey Bessa. Denise Bruno é artista educadora e atriz circense que representa a palhaça Reco Reco desde 1990. Denise é artista educadora da EMEA Aaron Feldman em Santo André desde 2014, onde atua com crianças de 4 a 12 anos, além de atuar como educadora em projetos em Ribeirão Pires e outras cidades nas diversas modalidades do circo: perna de pau, monociclo, malabares, trapézio, tecido e acrobacias. Nesse encontro, conversaremos sobre o espaço do circo na educação, a integração de expressões e a arte da palhaçaria voltada para crianças. Olá, o meu nome é Audrey Bessa e eu sou integrante do Núcleo Atômico, junto da Valéria Rocha e também do Tadeu Renato. Sejam todos bem-vindos a este encontro. Denise Bruno, seja bem-vinda a esse espaço virtual. Eu vou pedir, por gentileza, para você se apresentar para a gente. Oi, eu sou a Reco Reco, Denise Bruno, ou seja, dupla personalidade da palhaçaria e com os erros e com a graça, né, do ser humano de ser feliz. E aí eu estou aí com uma turma de 2 filhos, né, que me conduz e que me ensinam muito nessa caminhada, e mais 4 irmãs, ainda que me acompanham muito, as irmãs de sangue, né, fora as irmãs todas que é do mundo, sabe? Que a gente se tromba e às vezes uma fala te forma e te faz acreditar em várias coisas. É isso. Você falou, se apresentou a Reco Reco, se a Reco Reco se manifestar em algum momento, ela fique à vontade para aparecer. Tem uma coisa muito curiosa, que nós somos... nossa formação ela é muito próxima, né? Eu lembro muito da sua pessoa quando eu comecei a fazer teatro lá na Escola Livre, isso no começo dos anos 2000. Então, foi ali que foi se abrindo um universo para mim de conhecimento do que era arte circense, na prática, né, na formação, e de ter contato com artistas circenses, e também com palhaços, palhaças, enfim. E aí tem essa, para quem não está tão perto e não tem tanta referência do que é o circo, quando a gente fala de circo, ele é uma coisa imensa, né? Aí eu queria que você, antes da gente começar a falar de qualquer coisa, que você falasse um pouquinho não das diferenças, mas do que é essa arte circense que envolve tantas outras artes, tantas outras coisas. Eu acho que ela vem da memória afetiva. Sabe daquela reunião de circo? Mesmo todo mundo sentado em volta, que acho que vem até essa coisa do circo, né? O circo desse encontro, sabe? Onde algumas pessoas resolvem entrar no meio da roda e fazer coisas que as outras pessoas falam, não vai conseguir fazer isso. E aí fica naquela torcida ou mesmo naquela preocupação de será que vai dar certo, será que vai cair, né? Eu sinto o circo muito nesse lugar de encontro, de reunião, de tradição, de memória, de decisão, todos
que estão também em transformação, né? O tempo inteiro, acho que toda arte está, né? Então, eu coloco o circo nesse lugar, do círculo mesmo, sabe? Do encontro das pessoas e do passar de etapas, sabe? De você conseguir avançar e se construir e se transformar em vários lugares, universo, ou seja, o perna de pau sobe na perna de pau e tem uma coragem, um equilíbrio. O malabarista joga as coisas para cima e se torna mais rápido, mais ágil nos seus pensamentos, nos seus reflexos. Os acrobatas aprendem a cair, dão suas cambalhotas e conseguem sair de pé ou não. E o palhaço erra, né? Bastante. E aí fica se divertindo com seus erros, ou transferindo, colocando a culpa no outro, né? Ou falando, não, eu não vi que eu errei, não percebi que eu errei, e está claro que foi. Ou realmente errando e não vendo nada e continuando fazendo como se tudo estivesse perfeitamente bem. Então, essa junção, sabe, dessas características da gente como pessoa, né? Num lugar reunido e podendo observar e torcer para que ele não cair. Mas se cair, vai sofrer tanto como se fosse, nossa, alguém que eu gostasse. Porque está assistindo isso de perto, né? Dentro desse círculo. Sim. E Eu você acho que é isso. é uma lindeza, eu não tenho dúvidas de que seja isso. E você falou de lembrança e de memória, de afeto, né, nessa memória afetiva, e aí eu tenho uma curiosidade que é, dentro das suas lembranças, existe um lugar onde você rememore o circo como um primeiro contato? Existem dois lugares muito fortes, assim, que cada dia que eu vou ficando mais velhinha, diz que a gente vai começando a lembrar de coisas antigas, né? Que você fala assim, nossa, como isso veio agora? Mas eu estou nesse lugar mesmo. Então, assim, eu tenho uma que é quando eu dancei numa lona de circo, num campinho de futebol, em frente à casa da minha mãe, né? Que ela não queria dançar, que male ela deixava a gente brincar na rua, então era fugido isso, né? Da gente fugir, porque eu sou daquela época que descer de carrinho de rolemã tem que ser 3 ruas para frente para sua mãe não te pegar, compreendeu? Então, mas a gente conseguia descer mesmo assim. Aí, ou seja, quando o circo chegava na frente de casa, que tinha um campinho de futebol, era uma festa. Então, quando a gente podia então subir no picadeiro, porque o palhaço convidou para uma brincadeira desastrosa, era, nossa, eu sou, né, a figura do bairro, né? E aí quando você pode dançar, então, nossa, é sensacional. E minha mãe deixou depois eu dançar no circo. Eu e uma irmã, todas desengonçadas, magrelas, um biquíni azul marinho, eu uma tripa assim, uma coisinha que quebrava se olhasse e achando que estava arrebentando. Essa é uma em ação, né? Dentro dessa lona. Eu devia ter 9, 10 anos. E a outra foi Meu pai era operário da Pirelli. Uhum. Então tinha aquela coisa de buscar os presentes na empresa. Sim. E a gente foi e eles colocaram a gente numa quadra, no mesmo clube que existe em Santo André ainda. E lá começou um barulho infernal, assustador, tudo escuro e umas buzinas, e de repente a luz foi aumentando, e aquele som e um carrinho pequenininho andando em volta da quadra, sabe? A gente olhando aquilo, e de repente começou a sair palhaço, sair palhaço, sair palhaço, e cada um dele que saía segurava uma peça do carro. E aquilo me marca muito, é uma ação muito simples, mas desse desmontar do carro e os palhaços saindo. E aí, como tinha folhinha do ano, essa folhinha já era caracterizada pelo circo. Foi quando eu conheci o circo num programa mesmo de como que ele acontece, essa parte romântica, essa parte histórica, sabe? Foi a primeira vez que eu li alguma coisa assim, que, nossa, o que é o circo? Aí é duas coisas que me marcam bastante. Eu E nas, gosto muito de lembrar. e nas duas Oi? lembranças tem os palhaços. Então, o seu primeiro o primeiro encantamento foi com essa figura. Dentro de tudo que o circo representava, foi com essa figura do palhaço. E a primeira vez que eu gostei mesmo foi por causa da maquiagem. Mas da maquiagem do palhaço. Do palhaço, da ação dos erros. Eu gostava muito de ver, era besta, né? Tudo eu ria, qualquer coisa
eu via, eu achava engraçado. Só deles darem errado, eu já achava engraçado. E depois é que eu fui entender, né? Melhor essa coisa do opressor, do oprimido, entender o que eles estavam querendo dizer. Eu já me reconhecia ali como aquele ser que não se enquadrava, sabe? Em que Então, momento que você começou, eu não vou dizer uma pesquisa formal sobre palhaçaria, mas que desse primeiro encantamento você foi seguindo sua trajetória de vida até se ver estudando e praticando palhaçaria? eu comecei, acho que me ver estudando exatamente quando você falou em 2000, 2001. Porque até então eu levava a palhaçaria muito na brincadeira, eu não achava que era algo muito sério, eu acho que eu achava que era entretenimento mesmo, que você tinha que ir, e era muito bom quando eu pensava que também era entretenimento. Eu me divertia muito achando que era só isso, Uhum. porque eu não ficava com tanta coisa na cabeça, compreendeu? Era muito mais tranquilo. Eu chegava, fazia, me divertia, todo mundo ria e eu ia embora. E essa energia ia comigo, e a energia que eu levava ficava. Eu sentia um lugar assim, sabe? Muito simples e fácil. E em 2000, eu comecei a ficar preocupada com as coisas, de ouvir muito o que estava acontecendo fora desse lugar da palhaçaria inconsequente com o mundo. E aí, o que me chamou a atenção foi começar a ver e me irritava um pouco a máscara do palhaço sendo usada. Porque até então, até 2001, eu não usava nariz de palhaço. E eu não entendia por quê. Eu não respirava dentro do nariz de palhaço. Então, eu me recusava a colocá-lo. Eu falava assim, não vou pôr esse negócio porque está me incomodando, eu não consigo respirar. Então, eu pintava uma joaninha no nariz, só. E aí depois eu fui aos poucos entendendo, porque a gente vai conversando, vai ampliando as pessoas na história. E aí eu vi da Escola Livre de Teatro, né? Eu sempre quis ter feito o curso de formação na Escola Livre de Teatro. E eu nunca consegui, porque tinha que trabalhar, tinha que arrumar a casa, eu já era mãe com 26 anos, então tinha todas umas histórias que eu não me enquadrava, mas estava tentando resolver esses BOs, né? Agora está mais tranquilo, agora eu já entendi tudo. Eu entendi que eu não tenho obrigação. Ah, mas naquela época eu achava que era, né? Então, o que acontece? Eu não me permitia. A minha diversão era fazer palhaçaria, sem saber o que era palhaçaria. Porque quando eu estava na palhaçaria, eu fazia tudo o que eu queria. Aí depois eu comecei a entender que não poderia fazer também só o que eu queria, né? Que mesmo na palhaçaria tinha que ter alguma coisa diferente, porque senão você poderia fazer tudo errado também, assim como você fazer certo, mas o seu errado não seria mais na palhaçaria, seria na vida real mesmo. Você podia interferir em alguns lugares de um social, por exemplo. Aí eu comecei a pesquisar palhaço, desde pesquisar no dicionário, porque a gente às vezes ficava sem saber onde é que estava tendo alguma coisa, sabe, que falasse. Hoje a gente já tem mais. E a minha assim, amplitude mesmo, fora a escola livre, fazendo os cursos de acrobacia, porque falava palhaço, a primeira coisa que eu achei de palhaço foi, para ser um bom palhaço, você tinha que fazer várias coisas de circo. Então, palhaço não poderia ser só palhaço, porque quem era palhaço era quem já tinha feito um monte de coisa e não sabia fazer mais nada. Então, agora você vai ser palhaço. Então, era tipo assim, sobrou só isso para você, compreendeu? No circo tradicional. Porque você já foi acrobata, agora você não tem mais força, então você tem que fazer outra coisa. Aí fazia a Bacia do Amor, as pipocas, todas as coisas que tem que fazer para poder se manter, mais isso. Aí eu falava, putz, o que eu gosto era o palhaço, e o palhaço não tinha interesse, porque era uma coisa meio que assim, vou fazer graça, da graça para graça, por que graça, né? Na graça de quê? Aí eu comecei a entender nas oficinas curtas, fazendo perna de pau, comecei a me sentir mais corajosa, um palhaço, mas mesmo assim eu ficava com a graça, sai da frente, porque eu aprendi tudo com a palhaçaria como ela é, de qualquer jeito. Então, esse aprender de qualquer jeito me deu uma bagagem para procurar agora qual é o jeito que estão falando, mas antes de eu ver o jeito que estão falando que é o palhaço, eu já tinha descoberto o meu jeito. Então, o que acontecia? Tinha uma coisa muito forte para mim, que era o palhaço, tinha a ver com a sua alma verdadeira, com os seus erros verdadeiros, com a sua forma de encarar a vida. E a teoria já vinha com todos uma ferramenta que, em 2016, eu fui para uma escola livre de palhaço no Rio de Janeiro. E foi uma abertura muito grande nessa escola, fora essas micros formações que a escola livre
foi me proporcionando, tanto no teatro de rua, como na dramaturgia sentida e na direção do espetáculo, eu sentia ainda que tinha uma coisa que era fora, que era quem te dirige de verdade, quem que vê se está bem. Aí eu comecei a sentir que era o público. Eles iam embora, se eles não gostassem, eles levantavam, simplesmente você ficar sozinha lá, porque eles não iam te esperar. E aí eu falei, então é esses que eu tenho que achar. E aí eu falei, mas porque eu fiquei em dúvida se o meu palhaço tinha a ver com a palhaçaria que estavam se falando teoricamente. E aí eu fui para essa escola, eu fiquei mais em dúvida ainda, porque cada semana que eu ficava no Rio, porque a gente ficava uma semana por mês, durante 2016 inteiro, ficando hospedado no Hotel da Loucura, da Nise Silveira. Em contrapartida, a gente trabalhava com os loucos para poder ficar hospedado. Então, eu não sabia que isso ia acontecer. Aí eu cheguei nesse Hotel da Loucura e já tinha um monte de palhaços pelados fingindo ser loucos para assustar os palhaços que estavam chegando, porque cada um era do estado e a gente chocou com isso já. Gente, a gente está realmente no hospício. E aí eu percebi o tanto que eu era louca, sabe? Que eu estava em liberdade. Aí eu falei assim, e aí a gente percebeu mais fortemente em ação prática que era, a gente ficava dentro do Hotel da Loucura trancado. A partir das 9h14, a porta abria para a gente sair e para os loucos entrar, porque era espaço de convivência deles. Das 17 das 10 em diante, que a gente voltava do curso, que a gente estudava das 14 às 22, nesse curso na Escola Nacional de Circo do Rio, a gente ficava em ação. Então, das 9h14 com os loucos, das 15, quando chegava, até as 22 na Escola Nacional de Circo, às 22 a gente voltava, trancava a porta e só abria no outro dia. Então, a gente ficava trancado o tempo inteiro. E aí a gente começou a ter uma pesquisa muito profunda, porque eles falavam coisas para a gente que parece que era muito relacionado com a linguagem do palhaço quando a gente estava caracterizado. Era uma conversa super sábia. Era bom por quê? Porque você tinha o estudo, a pesquisa no espaço, porque era um espaço muito rico para pesquisa, e você tinha a prática, que a gente fazia palhaço nas feiras, lá de feiras de fruta, de verduras, para poder ter o dinheiro para fazer o almoço, né? Então, os palhaços, que a gente tinha só hospedagem gratuita, o curso gratuito, não tinha o transporte gratuito. E para o Rio ficava ruim toda vez, que a gente tinha que deixar de fazer as rodas aqui, então a gente tinha que fazer as rodas lá. Então, aí começamos a fazer roda no Rio de Janeiro, e com o pessoal de vários estados. Então, a gente começou a entender as culturas de palhaço de cada estado, onde era brincante, onde era picante. Aí a gente começou a entender que cada palhaço tinha uma cultura diferente e uma expectativa diferente. Mas um ser humano como outro qualquer, cheio de erros e cheio de defeitos e cheio de virtudes, cheio de coisas para se expor. Então, isso já era muito rico, porque é isso, né? É representar o ser humano em suas catástrofes. E isso é muito gostoso. E aí foi um lugar que eu gostei muito de entender o Capalhaço, porque aí a gente, quando chegou no final de tudo, já estava no módulo, no 9º módulo, a gente estava tudo olhando com cara de paisagem um para o outro, sabe? Que nem umas pessoas perdidas. Que é isso que a gente está? Onde é que a gente está? O que a gente está fazendo aqui? Eu não entendia mais nada, cada um fala uma coisa, não dá para entender o que eles estão falando. Acho que deu tudo errado aqui, eu saí mais confusa do que quando eu entrei. Aí um palhaço virou e falou assim, anota aí que eu estou vendo vocês com cara de ostra, vocês não estão entendendo nada, né? Não estão entendendo nada. Vou explicar para vocês a regra fundamental do palhaço, esquece todas as outras que os professores falaram. Quem falou isso foi o Ezio Magalhães. Fez os idiotas pegar papel e caneta, nós pegamos papel e caneta, anota a regra dos palhaços. Todos os palhaços ansiosos, acreditando. O cara vai arrebentar. Aí ele fala, palhaço não tem regra. E a gente chega até a escrever, né? Vocês não perceberam, criatura, até agora que vocês são, na verdade, rompimento de regra o tempo inteiro, vocês estão quebrando todos os padrões, é só isso que vocês precisam saber. Agora vai e se diverte. Então, foi muito bom chegar em toda uma volta para chegar no mesmo lugar. Mas agora mais preparada para... O ruim é que trava, porque às vezes quando você pensa muito, você não faz o que o seu palhaço de fato faria.
Então, aí você ainda tem que ficar brigando agora com o conhecimento que você adquiriu. Mas não, de todo não foi perdido. E esse curso teve duração de 1 ano? 1 ano. A gente ficava hospedado todo mundo junto. Então, dava para brigar bastante. E depois, e depois estudava o tempo inteiro junto. Então, foi uma família de 20, era 33 palhaços, ficaram 21. Mas foi uma coisa muito boa. Não, e é interessantíssimo você falar que você começa lá no início dos anos 2000, 16 anos depois, você tem essa formação mais voltada à questão da palhaçaria, mas que você passou 16 anos estudando a questão circense, né? Em todos suas possibilidades. Nesse período, eu não sei se aí é um questionamento. Foi nesse período, ao longo do começo dos anos 2000 até 2016, que você também se viu com a necessidade de compartilhar essas informações enquanto uma arte educadora, enquanto uma professora? Como que você, em que momento que você começou a compartilhar desse conhecimento? Eu sempre gostei muito de criança, de escutar a criança, assim, quando eu estava sempre fazendo alguma atividade, aí elas falavam, eu tenho uma brincadeira, eu tinha aquela paciência de ouvir a brincadeira inteira para tentar fazer uma vez a brincadeira daquela que era sugerida. Então, eu sempre gostei desse lugar de aprender, eu aprendi todas as minhas brincadeiras, a maioria delas com as crianças. E aí, o que acontecia? Quando eu comecei a me divertir ouvindo as brincadeiras e repassando as brincadeiras que eu aprendia para outras crianças, e aí eu me divertia muito com essa troca. Então, quando eu fui, a primeira vez que eu me senti uma artista educadora foi quando eu estava dando um curso para a FDE, Fundação de Desenvolvimento para a Educação, sem nem saber o que eu estava fazendo lá, né? Mas eu sabia que eu ia brincar com crianças no intervalo, porque uma moça falou assim, não leva tão a sério, não é formação teatral. Você vai ficar com os alunos que fazem mais bagunça da escola, porque eles têm que ficar aqui, porque as professoras fazem ele me fazer esse curso, porque tem que provar que tem gente fazendo o curso. Então, você só vai brincar com eles, se divertir com eles. Eu falei, nossa, se for só isso, eu vou me divertir mesmo. E aí eu fui e deu super certo, era isso mesmo. Eu tinha que escutar o que eles estavam querendo falar e o que eles estavam querendo fazer e contribuir com o que eu tinha de material. Então, eu trazia as pernas de pau, eu trazia bola, trazia corda, meio que eu fui para as brincadeiras antigas que eu brincava também. Então, eu comecei nesse lugar de compartilhar as brincadeiras. E das brincadeiras começou a ficar aquela coisa meio séria, porque na convivência você vai ouvindo uma criança com problema também, outra que tem uma dúvida, outra que tem, você vai tentando vir uma coisa junto, todo mundo junto, sentando e falando, queria fazer isso, okay. E as coisas vão se desenrolando, e quando vê, é como brincar de casinha. De repente, o papai vira filhinha, a mamãe vira vovó, e todo mundo está num contexto junto. Então, eu me senti assim, primeiro, brincando mesmo, de fazer arte. Aí, depois, eu fui entendendo que as coisas que não iam para a sala, as coisas que aconteciam antes de eu entrar na sala, acabavam dando uma mudança no que eu preparava, porque era totalmente diferente do que eu estava propondo. Eu chegava na sala para conversar com uma criança, para começar uma conversa, ou para saber, e aí? Porque eles adoram fazer chamada, e eu odeio fazer chamada, então já era uma coisa que eu me livrava de cara, sabe? Dava super certo, já tinha até uma disputa e eu tinha que fazer uma relação, então, em vez de fazer chamada, eu tinha que fazer uma relação de quem já tinha feito a chamada e quem não tinha feito a chamada. Então, essa era mais a minha história. E toda vez mudava. Aí eu senti que as crianças eram super interessantes, porque eles me ensinavam mais do que eu ensinava para eles. Então, eu me sentia mais aprendendo do que ensinando. Aí eu comecei também a me sentir um pouco triste, porque eu falava assim, caramba, eu não estou fazendo nada. Eu me sentia incapaz de tocar. Apesar deles me adorarem, quererem muito estar junto, eu sentia, e a cada vez aumentando mais gente querendo participar, mas eu sentia que eu perdia o controle. Do sentido do quê? De que eu, às vezes, não conseguia nem deixar que cada um falasse de uma vez. Aí depois eu percebi que era por causa da roda.
eu não conseguia organizar alguma estrutura, e aí eu falei, nossa, eu vou precisar atrás de informação para poder juntar com todo esse material que eu estou já recebendo, para mim poder receber ele mais tranquilamente, eu vou ter que ter uma postura diferente. Aí foi aí que eu comecei a trabalhar com senhoras. Eu fui para a parte idosa. Eu fui fazer uma oficina referente palhaço, que também veio assim, na mão. Só que essa era assim, porque quando eu entrei para trabalhar com as crianças, eu sempre fui palhaça o tempo inteiro, né? Então, as oficinas vieram não só para mim ter eu vi que ali eu ia ter material, mas também para me manter, porque a palhaçaria não me mantinha. A arte e a educação me mantinha. E aí eu falei, aí eu encarei que eu não era uma professora, que eu era uma artista educadora, porque eu não tinha formação necessária nem pedagogia, nada para poder estar desenvolvendo. Mas eu tinha uma abertura de troca e um canal de via que começou a ficar cada vez melhor. Aí, quando eu comecei a fazer as oficinas das modalidades circenses, eu fui estudar mesmo perna de pau, malabares, acrobacia, aí foi uma delícia. Porque daí eu tinha um foco de uma modalidade direcionada que trazia para eles uma característica que eu percebia que era ou a criança ficava mais equilibrada para falar, ela tinha mais tranquilidade, quando eu via que ela alcançava uma espontaneidade, ia despontando coisas, e eu via que surgia dos aparelhos, das tentativas do que eles estavam tentando fazer, sabe? Aí foi aí que eu comecei a gostar muito. E com a terceira idade foi porque eu comecei a perceber que as crianças estavam trazendo muito e estava voltando, e do nada caiu na minha mão se eu queria ser professora de palhaçaria num centro de referência de idosos, no sítio dos Vianas, em Santo André. Daí lá eu acabei de costurar o que eu precisava costurar, que era esses dois extremos do ser humano, a ingenuidade e o adeus mesmo. O momento de falar assim, bom, já fiz até aqui, agora eu vou deitar e vou gozar. Veio que essa palavra, tipo assim, não vou mais me preocupar se o que eu estou fazendo está certo, se está errado, porque eu já fiz tudo o que eu pude. Era esse lugar que eu cheguei, sabe? E aí foi mais prazeroso ainda, porque eu tirei o cabeção, eu coloquei o cabeção, eu agi sem cabeça, depois eu coloquei uma cabeça, depois eu tirei a cabeça e deixei ela rolar. Foi isso que eu fiz. E aí vejo só ela rolando, vejo ela rolando. Eu sinto esse lugar, sabe? Eu fiquei muito curiosa de saber dessa experiência com os idosos, porque quando a gente fala de arte e educação, quando a gente fala não, né? Mas é uma referência minha, por exemplo. Se fala em arte e educação, a gente sempre pensa nessa arte e educação transformadora de jovens e adolescentes. E a terceira idade, de fato, ela fica ali meio encostada, né? E nós temos tendo uma longevidade. Eu acho que só essa semana eu vi várias publicações na internet de muitas pessoas que comemoraram seus cento e poucos anos de vida. E eu fico pensando na delícia que é desse aprendizado, assim, né? Desse compartilhar, porque essas pessoas que já viveram tudo e que têm uma ingenuidade, né? Vai adquirindo, não uma ingenuidade, mas uma outra leveza de vida que fala, vai experimentando tal qual criança, né? Você trabalha ainda com os idosos? Não, então, com eles eu tive uma experiência, num momento muito bom. Não trabalho mais diretamente como eu trabalhava. Eu continuo trabalhando porque a minha palhaça ela foca muito nesse começo e fim. Então, toda vez que eu vejo uma idosa, a Reco vê a idosa, ela é a prioridade da vida dela, compreendeu? E elas sentem essa energia por causa desse canal de arte educadora que eu tive. Então, com elas foi maravilhoso, porque elas já sabiam que elas estavam entrando num curso de palhaçaria, que é diferente para a criança. A criança muitas vezes vai porque o pai olhou lá e falou, tem circo, então coloca no intuito do que será essa oficina de circo. O idoso ele já sabia, não, vou ser palhaça, eu quero ser palhaça. E aí, o pôr a meia, uma de cada cor, vira cotidiano. Aí quebra muito o paradigma da personalidade, que são aquelas pessoas que estão começando a viver de verdade, parece. Tem uma energia muito grande e um tempo que é da idade. Então, é um tempo que deixa você num lugar muito sábio para a troca. Então, eu acredito que eu aprendi muito mais com elas do que elas comigo. Até um tempo
depois da oficina, eu recebia mensagens delas, porque assim, essa oficina aconteceu há muito tempo atrás. Assim, essas formações que eu estou te falando, quando eu coloco essa oficina de circo da terceira idade, porque foi uma formação para mim, mais do que uma formação para elas. Porque quando eu tive em 2007 essa oficina, então foi duas experiências fora, 2007 e 2016. E 2007 com elas foi essa transformação, um rompimento de que larga de bobagem. Então, eu via claramente a figura do excêntrico nas crianças e a figura do branco normalmente nos idosos, sabe? Dos velhos mesmo, que é assim, firme e forte na questão de, sim, o que eu estou falando é o que está certo, acabou. Você quer que goste ou quer que não goste. Mas isso era tão verdadeiro e tão petulante que ficava muito engraçado perante vendo isso falar de uma pessoa que está toda vestida, toda desengonçada, andando torta, e representando uma figura com graça, com uma força de peso de vida, sabe? Era um contraponto gostoso de ver. Então, isso mais foi formação minha mesmo. Eu que gostei muito de ter passado por esses dois pontos fortes de ser humano em fase, sabe? Forte. Sim. E como você elegeu esses locais de atuação, eu acredito que dentro da sua atuação enquanto arte educadora, você foi realizando uma série de oficinas. Essa foi talvez a sua principal trajetória enquanto artista educadora? Sim, eu acredito que sim. Eu acho que eu aprendi enquanto eu estava ensinando. Mas os espaços que você atuava, eles eram onde você realizava essas oficinas, eles eram em espaços não formais de educação ou em espaços formais de educação? Ou era um misto, você atuava nesses dois lugares? Era muito. Tanto entrei em educação empresarial, que tinha uma coisa que meu palhaço sempre foi provocador, minha palhaça sempre foi provocadora. Então, se eu sentia o certo machismo, eu tinha um cachorro que cheirava as partes baixas. E aí ele resolvia, eu tinha perna cabeluda se eu estivesse sendo assediada ou abusada. Então, eu sempre tinha uma traquitana que me colocava à disposição das pessoas, mas que também cutucava as pessoas se elas passassem de uma risca. E isso na graça. Então, eu nunca explodi como palhaço de fato, de chamar uma criança para o canto e ter que sacudir e falar: olha aqui, menino. Eu nunca precisei chegar nesse lugar, porque eu sempre levei isso no palhaço. Eu sempre resolvia isso no palhaço. Mas eu não sei se eu respondi sua pergunta. O que foi a sua pergunta mesmo? Não, Fala se de novo. você atuava em espaços formais e não formais, aí você falou que em Sim, ambos, né? Aí você, inclusive, narrou a sua trajetória como com a palhaçaria dentro de uma formação empresarial, que é um lugar eu bastante trabalhei. comum até, né? Dentro das artes como um todo, é trabalhar nessas formações empresariais. Sim, a minha formação mesmo, como artista educadora, eu sinto que foi muito em escola, tanto escola particular como escola municipal, como também na rua, porque a gente fazia muito oficinas para esquentar roda, né? Então, quando a gente marcava um parque, era sempre aquele mesmo parque. Agora, no contexto assim da palhaça, como artista, cada intervenção que dava errado era um presente. Uma coisa que dava errado era um presente. Enquanto estava todo mundo descabelando, eu já estava resolvendo como palhaça aquele assunto. Não dava sempre certo, tipo, não entra na casa, na salinha do diretor. E aí aquilo me dava uma vontade muito grande. Então, é aquela coisa de você não consegue segurar, você vai mesmo. E vamos ver o que vai dar. E tinha dias que explodia, você pegava vários contratos, né? E tinha dia que você falava, não traz mais essa louca aqui, mas já pelo menos era só ali que não podia. O resto ainda continuava passagem livre. Então, eu sempre tive essa sorte de invadir os lugares, tanto para educar quanto para aprender, porque quando eu fui para ensinar, eu estava aprendendo. E quando eu fui para só fazer, eu estava ensinando, eu sentia que eu estava, parece que nos lugares errados, nas ordens erradas das pessoas. Então, eu sinto uma arte educadora meio atrasada, no sentido de que parece que eu estou no lugar certo, mas com a função sempre do palhaço errada.
Aí toda a vida eu tenho hora que eu me perco, e eu fico pensando, nossa, eu tinha que estar dando oficina e eles estão tomando conta do espaço. E aí, às vezes, quando eu estava no lugar que eu tinha que coordenar, que eu tinha que obedecer o que estava sendo proposto, eu estava inventando, que não era para mim estar inventando. Então, eu sentia que estava trocado. E atualmente você atua na EMEA de Santo André. Além da Sim, EMEA, você atua em outros locais? sim. Quais são Pandemia. esses Eu vou locais? falar desse ano que passou, porque a gente está no começo do ano e aí está, na verdade, esse começo do ano eu não sei como é que eu vou estar, né? Agora que a gente Sim. vai saber todo mundo. E em Mas assim, em 2020 também é um 2020, recorte muito específico, né? Porque a gente faz essa pergunta pensando. Porque todo mundo teve. Eu não gosto de usar essa palavra. Não sei se é porque ela virou um clichê, que é todo mundo teve que se reinventar. Não gosto. Mas todo mundo teve que se virar nos 30 ali para sacar como que sobrevivia ao longo desse período e até hoje, né? A gente fica buscando soluções alternativas e de manter a chama viva. Porque quando a gente fala em arte, a arte é troca e a troca ela acontece no junto, no quente, arte circense principalmente, né? Que aí a gente vai falar um pouquinho disso, inclusive, depois do como que é fazer um circo online, né? Que deve ser uma das formas como você trabalhou bastante em 2020. Mas enfim, conta para mim, onde que você atua, além da EMEA? então, na EMEA especificamente, foi uma experiência, assim, a reinventar, a gente está reinventando todo momento, né? Porque sempre tem uma ziquinha que você tem que estar fazendo, né? E uma solução que você está dando. Ainda mais a palhaçaria, que sempre está tudo acontecendo naquele momento. A gente muda ali, quando olhou, já mudou. Então, eu não sinto muito a coisa do reinventar na palhaçaria agora. Eu sinto a coisa de recomeçar, sabe? Recomeçar a atuar de novo, né? Então, assim, nesse lugar, a EMI eu quebrei a bacia, né? Quando eu estava perto do contrato. Então, eu tive que ficar 2 meses na cadeira de roda. E aí, o que acontece? E aí, eu vou falar desse reinventar, não, desse solucionar os BOs, né? Porque eu me autoatropelei, como boa palhaça que sou, não preciso nem de ninguém que atropele ninguém, eu consigo fazer isso sozinha. Aí, tá Você me se... ouvindo? Não, eu nem travei, parecia que eu tinha travado. Como que você se... Como que aconteceu isso? Eu estou contando isso para você entender que não precisa de pandemia para o ser humano ter BO resolvê-lo, você consegue fazer tudo sozinho. Eu deixei o carro estava descendo, eu falei, vou segurar o carro, né? E aí, eu, numa rampa muito grande, eu fui atrás do carro segurar ele, mas eu mesmo deixei ele desengatado. E aí, quando ele parou, eu já estava presa entre uma árvore e o carro. Olha só que proeza grande que eu fiz. Aí eu fiquei 2 meses na cadeira de roda. Eu já estava trancada em casa, mas eu estava fazendo rolo com cambuci, porque aqui no quintal tem 3 árvores de cambuci. Aí eu falei, nossa, eu estou cheia de cambuci, estou sem nada, mas estou cheia de cambuci. O que eu vou fazer? Vou dar um rolê, né? Pela vizinhança, vou ver quem quer cambuci. Só que todo mundo está enjoado de cambuci aqui. Aqui é uma cidade que só tem cambuci. Então, ninguém fala, ah, tá, muito obrigada, minha senhora, mas a gente já tem. Aí eu falei, nossa, eu pensei que eu tinha ouro, né? Porque eu vou nas banquinhas, né? E sempre tem bastante. Aí eu percebi onde é que eu estava. Eu não sabia onde eu morava. Desde 2005 eu moro num lugar que eu não conhecia. Por quê? Porque eu ficava muito fora. Então, eu não sabia onde eu morava. Aí eu comecei a ver que, nossa, de fato eu estou no meio de um lugar que é outra realidade da que eu estou trabalhando lá fora. Então, isso me deixou tão parada há um tempo, de um monte de pensamentos diversos, desde privilégio, desde onde que eu estou de verdade, que eu estou fazendo aqui agora nessa outra espaço. Isso. Daí eu comecei a fazer um monte de coisas com cambuci, geleia, licor, tempero, pensando o que eu vou fazer com essas coisas aqui para poder trocar com outras coisas. E aí eu percebi que aí quebrou o liquidificador, me atropelei, fiquei 2 meses de cadeira de roda, e aí a Mia fez o contrato e eu não tinha projeto, porque minha cabeça não estava mais aqui, minha cabeça estava em outro estado, procurando outras formas de entender onde é que eu estava, porque aí eu parei dentro de casa, falei, nossa, eu moro aqui então, e aí estou tendo contato com os vizinhos, as cachorras já conhecem todo mundo,
a gente não conhece ninguém. Então, eu comecei a ter essas relações. E aí foi um outro aprendizado. Porque daí eu comecei a brincar mais com meus filhos, que eu brincava muito com os filhos das pessoas, eu escutava muitas crianças das pessoas, não que eu não escutasse o meu, você entendeu? Mas eu comecei a ter mais tempo para cá. E aí a troca foi maior. Aí, nesse momento, o meu filho começou a estudar mágica e começou a estudar malabares e começou a se atentar mais para a perna de pau. A minha filha também. E a gente começou a brincar muito em casa com o que eu brincava com as crianças. Eu vi que eu trouxe, sem querer, para dentro de casa, oficina, sabe? Porque aqui em casa já tem trapézio, já tem tecido pendurado, porque sempre fui de ficar fazendo em casa. Todo artista, né? Tem o seu espaço para estudar em casa, então eu tinha também. Mas eu não estendia muito, porque eles já estavam cansados. E a gente já estava fazendo tanta coisa, agora pronto. Essa coisa a gente nunca tinha feito tão... Eu nunca forcei eles, não, vocês têm que estudar, isso tem que fazer isso aqui. Não. Eu sempre deixei eles muito livres e só apoiava as ideias que vinha, como eu fazia com as pessoas lá fora. E aí começou que a gente começou a ter bastante esse lugar. E aí a Emia veio com a proposta, eu não tinha feito um projeto, eu falei, o que que eu vou fazer? E aí a coordenadora, um amor, falou sempre assim, não, vamos ver o que que vai vir daí desse fuá que deu com você, né? Sempre muito paciente, me encaixando. Eu comecei a fazer vídeo, por quê? Eu não queria fazer, primeiro, os vídeos, porque estava todos os palhaços fazendo vídeo. E eu queria deixar que essa onda de vídeo ficasse indo e eu assistisse para mim entender o que que era isso para mim, falar, porque eu não tinha vontade de fazer, sabe? Eu não tinha vontade de parar na câmera e falar qualquer besteira, não tinha vontade. Só que aí, com uma brincadeira aqui dos meninos, das crianças, um menino de 24 tá, e uma menina de 13. Aí a gente começou a brincar com esse negócio de filmar cachorro, e a gente sempre fez um acampamento aqui em casa com criança, e esse ano as crianças estavam tudo ligando, e aquilo também, para a gente, como era uma troca muito gostosa, a gente também estava sentindo falta desse lugar. Ah, vamos fazer virtual também, está todo mundo fazendo tudo virtual. Eu falei assim, mas virtual, acampar virtual, quem que vai acampar virtual, gente? Me explica isso aí, como que vai ser isso aí. Aí o Gabriel, a gente pode pedir para todo mundo acampar na casa dele e mandar uma foto. Aí falar, todo mundo vai entrar dentro da barraca e vai ficar lá no interfone, jogando não sei o quê. Você ganhou a fase? Não ganhou a fase. Ah, tô falando no TikTok, não sei o quê. Aí que era o que acontecia, né? Que a gente tinha que estar tirando eles desse lugar, a gente vai enfiar eles de novo nesse lugar. Aí ele falou, aí fomos conversando, como é que a gente poderia bombar alguém na casa dele sem estar conectado? Como que seria isso? Falei assim, uma foto é rápido, uma imagem. Então, isso, vamos dar um desafio, vamos brincar de desafio. A gente manda um desafio que é monte a sua barraca na sua casa e mande uma foto. E a gente fez um grupo onde eles não se falavam. Então, eles não sabiam quantos estavam acampados, quem estava acampado, e a gente só mandava assim, ó, num grupo geral, que era para eles mandarem as fotos. E aí tinha um tempo, você tinha um tempo para mandar aquilo. Então, quase metade do período do dia era uma barraca montada e todo mundo tinha que mandar a foto. Aí eles mandaram, depois uma comida, junto com algum familiar, sozinho, alguma coisa na cozinha, porque aqui a gente forçava muita coisa do lavar os seus próprios pratos, arrumar as suas próprias bagunças, ter cada barraca cozinhava, então já tinha um desenho daqui. Essa brincadeira a gente montou um vídeo para eles assistirem. Com todas as crianças. Aí cada um começou a ver o que cada um estava fazendo ao mesmo tempo que eles. E o que eu gostei foi que aconteceu o que a gente queria, que era, eles não ficaram na internet. Havia até, por exemplo, a comida. Eles faziam aquilo rapidinho e queriam voltar para dentro da barraca. Porque a barraca, por si só, ela já é uma mudança estrutural, né? E isso me deu uma alertada que eu falei assim, nossa, parece... Aí eu voltei para mim, né? Quando eu tive que ficar em casa, que eu nunca parei em casa, a estrutura toda mudou do meu convívio e ficar parada na cadeira de roda mudou mais ainda, né? Porque eu não podia nem levantar. Então, eu falei, nossa, então dá tudo na mesma ação da estrutura que você se encontra nova. Você muda um monte de histórias que você tem e você começa a repensar tudo de novo. E aí você tenta resolver o acampamento que você gosta muito de fazer, como é que você vai fazer, mas pensando no que você não quer que aconteça. E aí você vai criando história. Então, os cachorros aqui falaram, a bruxa que eles correm aqui atrás para dizer para ela que ela não precisa ter medo, mas, na verdade, eles que estavam morrendo de medo,
foi a que mais assustou esse ano, porque a gente fez ela numa filmagem cuspindo fogo, com uma capa. Então, aí, eles viram isso, eles se assustaram com ela, a gente teve que explicar que era a mesma bruxa para uns menores. Então, foi no outro lugar, a situação, a gente perdeu a dimensão da diferença do aviso, não que seja melhor ou pior, só da relação que a gente entendeu que foi criada, que foi a gente conseguiu fazer uma coisa que a gente não esperava que não fosse conseguir, que era só alimentar para que o acampamento fosse na casa de cada um. Aí, feita essa experiência, que foi em junho, ou seja, a gente já tinha passado por uma fase da pandemia, eu já estava fazendo os vídeos, me divertindo com os filhos, fazendo vídeo, mas me sentindo falando com espíritas, que eu não conhecia quem era, quem são, onde estão, e ninguém respondia. Então, era muito ruim. Eu falava acreditando. Aí, como eles estavam, isso me falava, estou falando com alguém. Aí chegou um momento que eu tinha vontade que eles estivessem no vídeo. Então, todo dia que a gente marcava alguma coisa, mudava tudo do que era, porque o bolinho de chuva mesmo estava um dia de chuva, a gente não conseguiu gravar nada. Daí falava, vamos fazer o quê? Sempre a gente gostava de fazer bolinho de chuva na chuva aqui mesmo. Então, vamos fazer bolinho de chuva. E minha filha adora ensinar, né, culinária. Então, vai nessa pegada e você filma sem parar, né? E aí a gente se divertiu. Quando parte o ovo inteiro na bandeja, ela não sabia que isso acontecia de fato. Então, a gente foi desenvolvendo lugares onde a gente se divertia para divertir. Foi isso que eu senti. No caso da arte e educação, foi essa escorregada geral na minha. Eu tentei. Ao mesmo tempo, a Valéria Rocha, que é uma professora que eu muito admiro, que também é professora da EMIA, ela veio com uma proposta super audaciosa e uma proposta que me contemplou totalmente como artista educadora, porque ela veio colocar uma possibilidade que todo mundo fez isso, mas a forma com que ela falou com as crianças no universo geral do ser humano, montou um equipamento, um material muito íntimo. A gente sentia que as crianças se encontravam, mesmo nunca sem ter se visto, porque elas estavam em estados totalmente longe, Pernambuco, Mato Grosso, sei lá, vários estados, e elas estavam se falando e tendo uma propriedade muito grande sobre aquilo que estava. Então, é possível, porque eu não acreditei nisso como artista educadora. Eu achei que eu ia fingir que eu estava dando aula e todo mundo ia estar acreditando, compreendeu? Menos eu. E aí eu percebi que não, que isso é possível. Se você não só você acredita, né, porque você cria essa estrutura de um diálogo ancestrais, que foi a busca da Valéria Rocha com os adolescentes, e é um público que isso serviu muito para eles como material. E ela soube conduzir muito bem. Eu gosto das coisas que a gente faz sem saber, porque eu acho que quando a gente não sabe, a possibilidade de descoberta é maior do que quando a gente já tem tudo muito detalhado, explicado. A gente fica com medo de sair daquele padrão teórico das informações e ser um bicho no meio de um monte de gente que já pesquisou e que já tem escrito a receita do bolo. E aí, quando eu vejo alguém que arrisca e que fala, não, quer saber de uma coisa? Eu vou tentar uma outra história, que eu vou tateando por aqui sem chegar, porque e acontece. Então, eu penso que eu sempre me esforcei para ficar nesse lugar. Eu confesso que algum tempo da minha vida, na parte teórica, eu evitei conhecer. Eu evitava uma formação. Muita gente diz que tem preguiça de estudar. Eu não, eu tinha consciência de que eu não queria estudar. Eu tinha muito medo de ter muito domínio sobre qualquer que fosse o assunto e depois ser colocada em xeque porque surgiu um novo assunto. Aí que eu estava falando coisas que não tinham a ver com a realidade. E porque eu também não acreditava nessa realidade formatada de que a informação teórica ela reside nesse quadrado. Então, aí tinha todos os filósofos e pensadores que eu ficava pensando, nem vou ouvir o que eles estão falando, nem vou tentar, que é um absurdo, porque é o extremo contrário de você se fechar. Mas se eu não assumir para mim que a minha postura de demorar para procurar na palhaçaria uma informação
saiu muito nesse lugar de espelhar outras pessoas que tinham um conhecimento muito bem palpável e que era decepcionante ver a atuação sem criticar, só de comparação que eu estou falando, porque eu não tenho nem nomes para citar quando eu falo isso. Então, assim, é legal você falar de uma coisa que você nem pode dizer, né? O que você só pode sentir e se colocar em cima das suas vivências de formação ou nas suas vivências de atuação. Que é assim que eu me sinto agora. Agora eu me sinto uma pessoa ainda querendo cair dentro do copo do trampolim, sabe? Mergulhar no copo do trampolim sem pensar na profundidade. Né? Mas para isso também a gente tem que estar no estado equilibrado. Eu não estava nada equilibrada na cadeira de roda. Eu não conseguia colocar os 2 pés no chão. Então, assim, a minha saída foi estar bem em casa com quem estava comigo. Mas é isso, mais que eu fiz de artista educadora foi isso, aprender com a galera mesmo, que eu estava dando aula, continuo fazendo a mesma coisa, continuo acreditando que eu começo a ter agora inspirações muito fortes quando eu estou dando aula, de linhas de o que eu quero falar como palhaço. Eu não tinha muito esse canal, eu acabava usando o que vinha na própria atuação, na própria formação ali, junto na sala. Sim. Hoje eu já consigo ter uma troca, sabe? Eu já consigo levar o que eu estou fora para dentro da sala e já consigo também trazer o que está acontecendo na sala para o meu lado artístico. Tudo como material, sabe? Então, eu posso dizer que eu tenho muitas crianças dramaturgas nas minhas histórias palhacísticas, muitas. Sou grata a cada uma delas por falar nisso. Que delícia. Eu vou pegar o gancho do que você falou para fazer 2 perguntas casadas, assim. Que eu acho muito interessante quando você fala de que foi uma escolha sua, porque eu acho, tá? Porque eu vou pensar um pouco na minha trajetória. Quando a gente se vê artista educador, independente da linguagem, a nossa principal referência são as pessoas com que aprendemos, né? Seja uma referência positiva ou negativa, de falar assim, vou fazer igual ou não farei dessa forma, farei de forma diferente. E existe uma cobrança velada para que a gente vá se aprofundando, principalmente em teóricos, né, para ter uma bagagem de como lidar. Quando eu comecei a trabalhar com crianças, eu era muito cobrada de alguns amigos, pedagogos, etc., que a forma intuitiva com a qual eu lidava com a criança na prática não era correta, porque existia uma regra, existiam caminhos e etc. Então, eu acho corajoso até quando você assume e fala assim, não, para mim, determinadas coisas não funcionam. Porque a prática ela é o melhor dos aprendizados, né? Tem gente que tem todas essas referências literárias, e aqui eu não estou defendendo que é bom e nem ruim como você, mas tem gente que sabe ler de trás para frente uma série de referências teóricas, mas na prática trava, né? Não consegue fazer. Então, a pergunta em cima disso é se você se sentiu solitária em algum momento desse processo, assim, da sua construção enquanto arte educadora. Se você conseguia fazer trocas, não com as pessoas, com as crianças, com os idosos, mas com os seus pares mesmo. Em quem são esses pares? Porque no circo é a coletividade, né? A prática circense é a coletividade. Mas dentro da arte educação, você se sentia num processo solitário ou você tinha esses pares somando junto? Eu acho que eu vivi as 2 coisas. Eu vivi essa parte solitária mesmo, parece que estava todo mundo num lugar e eu estava em outro, no sentido até de linguagem mesmo. A linguagem do circo ainda não é uma linguagem, mas pensando nas linguagens no todo, eu me sinto solitária, porque às vezes é isso, às vezes são muitas referências, né, de teoria, e que a dificuldade na prática às vezes não acontece. E muito questionamento de como que é essa cobrança, como que você pratica isso, se já foi visto que isso... Mas aí eu entro num lugar que eu defendo, que é, a gente não lida com porco e parafuso.
Então, ou seja, a gente não tem como ter o encaixe perfeito da porca no parafuso para saber o número, se é francesa a chave que vai usar, se é inglesa, porque ali é tudo muito bem visto. É uma matéria. A gente lida com pessoas, né? E eu não vejo a pessoa única e exclusiva. E todas as definições que a gente está tendo, hoje em dia principalmente, me faz acreditar muito mais nisso, de que para a gente lidar com... Eu já tive que parar, por exemplo, vou dar uma oficina, falar prático, porque na prática pode ser mais fácil. Bater corda, vamos bater corda, e para sintonizar o grupo todo numa mesma energia, né? De começar um trabalho, todo mundo meio mais conectado. E é circo, então ajuda a aquecer e eu vou conectar todo mundo, então estou pensando que esse é um bom exercício. E tem a ver com brincar, toda criança tal, então isso aqui. Só que uma aluna minha virou e falou assim, eu não vim aqui para bater corda, e nem para pular corda. Daí eu disse, então você veio para quê? Eu vim para fazer circo, você não é professora de circo? Foi para isso que eu me inscrevi, eu vim para fazer circo. Ela foi muito pontual no que ela estava dizendo e muito certeira também no que ela estava dizendo. E aí eu pedi, então, que todo mundo que quisesse pular, pulasse, que eu ia conversar um pouco com ela, não. E aí eu queria entender por que você não gosta de pular corda. Não, eu já sei pular corda, estou sossegada em pular corda. Aí eu fui conversar com ela numa teoria da corda, que era a teoria que eu entendia, que era do tempo da corda, da união de um coletivo, numa outra situação que não é simplesmente pedir para pular e sentir o que as pessoas vão, quais as dificuldades e com o que eu tenho que trabalhar, mas de colocar na real como eu conversaria com uma amiga minha pedagoga. E ela, então, virou para mim e falou, bom, neste caso, então, eu pulo. Ela foi também muito clara, eu aprendi com ela que era isso, não é para todo mundo que você explica as coisas, e não é para todo mundo que não é todo mundo que você obedece. Então, aí o que eu aprendi sendo artista educadora é que eu finjo, na verdade, que está tudo sob controle. E aí eu trato das minhas partes solitárias, porque eu acredito numa coisa que muita gente não acredita, que a educação talvez ela não parta só do educador ou do artista, ela tem todo um contexto com o encontro. Então, aí quando a gente volta para esse momento agora, o encontro é com quem? Ao encontro é com quem eu estou junto agora. Então, com quem que eu estou junto? Eu estou com meu filho, eu estou com a vizinhança do Cambuci, eu estou com os cachorros que estavam no acampamento, então eu estou falando de vida. Como é que eu tiro essa vida desse lugar, desse encontro que já acontece aqui, e mostro isso de uma forma menos imposta, mas que é onde a pessoa assista e fala que foi o caso que eu fiz, por exemplo, que eu não me contemplei, mas de uma forma como a Valéria pôs, de ser um instrumento, uma pessoa que vai ajudar nessa ligação, como deveria que ser dentro da sala também, porque às vezes é isso, você já estudou tudo, você já sabe de tudo, então senta que eu vou te explicar. E muitas vezes a realidade é a seguinte, nós estamos aqui para falar sobre o que mesmo? Aí todo mundo começa a dizer, e aí a gente começa a entender o que a gente veio fazer ali. E é esse lugar que eu acredito mais. Então, quando eu me sinto solitária, não em relação a eu, às vezes, dando a oficina, mas na parceria com artistas educadores, que esquecem da parte um pouco... Eu gosto muito da palavra artista educador, porque acho que é isso que a gente é, na verdade. A gente é um artista que se propõe a dividir o que está aprendendo e receber o que os outros estão nos ensinando. E aí a gente vai sempre não vai acreditando que você vai fazer a coisa acontecer, você vai... E aí, nesse momento, eu tinha que acreditar em quem estava comigo. Então, o cachorro estava comigo, os passarinhos estavam comigo, a laranja que estava cada dia crescendo, o cambuci que estava caindo. Então, é essa coisa que tem um ciclo, que ela não fica sempre naquele mesmo estado de que eu aprendi isso e é assim que tem que ser. Não, eu aprendi isso, mas aqui está acontecendo outra coisa aqui. E o que a gente vai fazer com isso aqui? Então, vamos ver, o que você acha disso aí? Aí começa toda uma pesquisa. Então, eu me senti contemplada nesse lugar, podendo passar para eles uma verdadeira acontecimento que estava aqui. Mas é aquela coisa, como eles estavam lá, ainda não sei se eu falei com os espíritos e eles me escutaram. Porque foi só uma troca distante, né?
Aí, uma coisa que eu senti que fluiu mais interessante é porque eu tenho uma filha de 13 anos e aí ela saiu da escola esse ano porque todas as amigas saíram da sala. E ela não queria ficar na sala mesmo virtualmente, porque já era difícil a coisa do virtual, que dirá essa coisa de não ter mais as afinidades mínimas que ela tinha. Então, com isso, as mães, que algumas eram artistas, por isso o artista é importante nessa inspiração e nessa troca, que falaram, olha, eu sei um pouco de astrologia e astronomia, eu posso falar sobre os planetas. A outra era japonesa, queria falar sobre o horóscopo japonês. A outra era musicista, ela já estuda flauta, já dá aula de flauta em São Caetano, já dava aula para as crianças, veio para a equipe. Aí a outra era professora de educação artística do Estado, veio. Aí eu vim com o circo. Aí a gente começou a fazer encontros. Então, nos encontros, a gente acabou fazendo fuxico, a gente fez os planetas, né? Desenhou sombras, aí eu fiz malabares, só que tudo tentando fazer, a mãe fazer com o filho, a carriola, aquelas coisas que a gente fazia quando era pequena, de colocar as crianças no pé, no peito do pé, aí a criança ia igual um avião, se equilibrando, manobras de acrobacia que a gente fazia de pequeno sem ninguém falar que isso era circo, de mudar de apoio, e esses desequilíbrios. E aí a gente começou a sentir, a gente começou com 3 adolescentes. Quando a gente acabou, a gente estava com 11, sendo 3 de uma idade, 6 da outra. A gente começou a sentir essa dificuldade também de como ensinar um fuxico para o pequeno e como aliar o grande, nesse mesmo, para todo mundo chegar no mesmo lugar, respeitando a dificuldade e ter paciência com o outro nos seus tempos. Então, isso foi muito mais interessante do que a conclusão do fuxico em si. Sim. Aí a gente elaborou coisas como a árvore da gratidão, e aí cada um tinha que pegar os papeizinhos e distribuir, deixava tudo na casa de uma professora, uma mãe passava lá, pegava os papéis para o seu filho, trazia os dos filhos dela, e aí depois trocava. Então, criou várias dinâmicas de encontro. E esses encontros, eu me senti muito mais vivenciando mesmo, do que na EMIA, devido ao que aconteceu também da história. Mas antes, eu já estava truncada nesse lugar de entender como é que uma linguagem fala com a outra sem elas se falarem. Então, esse lugar é muito solitário mesmo, porque se elas não se falam antes, e elas vão falar durante um processo que às vezes não tem um tempo que dê para aquele diálogo de fato acontecer, você fica tentando fazer malabares com a vida, malabares com as aulas, você fica tentando fazer uma mágica. Eu gosto desses lugares de experimento, eu gosto dessas complicações. E mesmo no momento solitário, eu gosto também. Mas desde que ele seja muito alternativo, muito aberto, muito vale tudo. Tipo aquela frase assim, para a criação não pode dizer não. E aí, com isso, o que eu fiz? Eu vou montar, eu tenho um espaço aqui que já funcionava nesse lugar, que é um espaço que é no meio do mato, né? Porque eu moro numa chácara, e aí dos vizinhos virem fazer a horta aqui. Agora, por causa desta pequena conversa, de eu bater na porta, você quer cambuci? A pessoa fala, não, essa mulher é louca. A quilota de cambuci, ela está dando o que já faz capim aqui, só porque ela não é nada. Você Então, mora em daí ela... Ribeirão, é em Ribeirão Pires que você mora? Eu moro bem na divisa, eu estou em Santo André com Ribeirão. Então, é um terreno grande, um espaço fica em Santo André, mas eu moro em Ribeirão. E os dois ficam na mesma casa, no mesmo quintal. Então, a conta de luz e a conta de telefone é Santo André. O imposto da cidade é É Ribeirão. Ribeirão. Então, tem essa complicação. Então, é engraçado que eu falo, vocês querem conversar em Santo André ou em Ribeirão, né? Porque a gente tem essa possibilidade de brincar com essa política, né? Aí, a turma daqui sempre rolou escambo, sabe? Sempre teve uma coisa de tenho bastante banana, eu tenho bastante alface, então vamos trocar, porque é muita terra, né? Aqui não tem água encanada. Então, é isso que eu estou falando, a estrutura de um lugar, ela propicia muitas vezes toda uma cultura
que, na verdade, ela tem que ser mais compartilhada do que ensinada. E como a gente está no espaço de educação, isso não muda muito. A estrutura continua sendo a mesma, mas a troca, ela vem de quem compartilha desse encontro. E aí, dependendo de como esse encontro vai sendo formatado, seja ele presencial ou virtual, ainda assim, a conversa cada vez mais ela tem, por mais que tenha uma linguagem, então eu vou falar sobre o circo é universal, o teatro é universal, a música é universal, tudo se você quer, eu tenho até medo de falar universal, falar a verdade para você, vamos, que palavra que eu poderia colocar no lugar de universal? Aí isso eu tenho vontade de mudar, por exemplo, quando eu já falo uma coisa, escuto e falo, nossa, estou falando universal. Nossa, universal não. É romântico, mas eu sinto que a gente não tem muito o que pensar, sabe? É legal ter tudo muito escrito mesmo, mas a interpretação ainda continua sendo da gente, né? Sim. Não, e eu ia fazer esse questionamento porque é do meu interesse particular enquanto pesquisadora e arte educadora, é do interesse do coletivo, do núcleo atômico, e acho que de todos os artistas educadores, que são esses lugares de ocupação de um território. Né? E você já trouxe muito dessa experiência da coletividade, da questão familiar, do apoio familiar, se usando como referência, usando esse grupo de amigas e outras mães e colegas que se fortaleceram, né, e me parece que não é algo da pandemia, que isso é uma prática de vida, que é esse senso coletivo, de ocupação de território e tudo mais. Eu queria que você me falasse ou relatasse, dentro da sua experiência, da sua trajetória, seja com a EMIA, ou seja em outro lugar, como são as ocupações de território de fato, né? Quando você vai atuar com arte e educação e que você não fica única e exclusivamente fechado naquele espaço naquele encontro, né? Como que você faz que isso reverbere na coletividade, no bairro, na família, enfim. Eu acho que é no próprio encontro, não é? A gente se encontra e aí eu venho com uma proposta simples que é, não tenho ninguém para passar o ano novo. Aí você coloca assim no Face, perdidos no ano novo, venham para cá. Aí você abre a sua casa. E aí, de repente, quando você vê, tem um monte de gente aqui que você nunca viu. E aí tem umas músicas que você não gosta. E aí você fala, puxa, bem no ano novo, vou ter que ouvir essas músicas. Aí você fala, mas aqui é grande, já sei, vou para a fogueira. Aí você monta uma fogueira do lado de fora e deixa as pessoas à vontade escutando a música que elas trouxeram. E aí, quando você vê, você tem um pessoal que já está indo para a fogueira. Então, aí, quando você vê, já deixa de ser ano novo. E aí, todo mundo está fritando pipoca, sabe? E aí, quando vai ver, já está tendo um quentão no meio do ano novo. E aí, você vai percebendo que cada um vai contribuindo na sua vontade e não na sua raiva de que não está acontecendo aquilo que eu queria, mas na sua vontade de estar bem naquele encontro. Quais são as possibilidades, né? De quando você está... Eu fico pensando nesse lugar, porque assim, quando a gente se propõe a ter um espaço aberto, onde você quer agregar pessoas com pensamentos diferentes, com formas de agir diferentes, e não digo nem que são iguais às suas ou não, estou dizendo de amplitude de pensamento. Você tem que possibilitar que aquilo abrigue aquelas pessoas. Primeiro, para você entender o que é aquilo, né? Então, por exemplo, o próprio funk, eu sempre fui muito contra o funk. Sempre achei o funk uma coisa muito ruim, muito pesada, até que convivendo com o pessoal palhaço da periferia que mora na favela, que mora nos barracos de madeira, você nunca se chocou também com as meninas que são estupradas pelos pais, papapá, sim, sim, sim. Sempre me choquei com isso, mas elas sempre gritaram num barraco de madeira e sempre isso foi muito ouvido e visto no outro dia também pelas agressões e tal, e nunca ninguém fez nada. Essas crianças estão crescendo, né? As pessoas estão se aproveitando deste momento para expurgar coisas que guardaram
antes. Então, se antes ninguém podia pôr a mão e colocavam, e todo mundo sabia que isso acontecia, e ninguém fazia nada, agora elas encontraram um lugar para pôr a bunda na tua cara, compreendeu? Para você ver o que você acha deste lugar. E agora elas querem ver quem vai pôr a mão. Talvez numa grande ingenuidade histórica ou não, a arte, nesse caso, para mim, agora, depois de conversas, eu tenho que dizer que eu acredito mais nessa informação, de que a arte veio nesse lugar de respiro para essa uma turma que vivencia uma violência que a gente finge não ver. Pode ser uma ignorância tudo que eu estou falando? Pode ser, também. Mas eu acredito que a linguagem artística, assim como o circo vem, quando eu coloquei no começo que quando uma pessoa que não tem pretensão nenhuma de ficar na frente de uma concessionária de perna de pau, escutando uma música e andando, mas tem uma grande vontade de subir numa perna de pau e só dar alguns passos, e que isso, de fato, vai realmente mudar a vida dela, vai mudar realmente a vida dela. Porque ela vai se sentir... É como dirigir um carro, né? É como você vivenciar coisas que você fala, meu, eu não vou dar conta deste lugar. Na fala, eu já digo que eu não vou dar conta, que é a nossa teoria. Agora, na prática. Então, como que eu vou fazer na prática? Então, na prática, eu vou tentar. Você entendeu? E só o fato de eu me colocar à disposição e eu ter pessoas que me apoiam numa coisa que para muitos vão dizer, nossa, mano, você está aceitando isso? Eu falo assim, não, eu não estou aceitando, eu estou vendo o que é isso, eu estou querendo entender o que é isso, eu estou querendo, sabe? Eu acho que é esse lugar, eu acho que a gente está num lugar agora que é muita transformação, a gente está cheio de instituições falidas. Se a gente abrir um espaço cultural pensando que você vai cagar as regras de uma instituição falida, desculpe as palavreadas, mas eu sou assim mesmo, né? Então, não vai dar certo, porque ela faz parte de... para isso acontecer, precisa ter todas essas pessoas serem ouvidas e serem colocadas e menos questionadas, ironizadas ou mesmo julgadas ou culpadas. Elas têm que ser escutadas, porque elas trazem alguma coisa que vai abranger esse todo. Agora, claro, também eu estou fazendo uma pesquisa, né? Você está pesquisando, eu também estou pesquisando. Eu estou pesquisando como é que a gente pode fazer um espaço cultural onde a gente não se frustre no sentido de estou abrindo, mas tem coisa que eu não quero mesmo, porque eu também sou uma dessas pessoas. Uhum. E aí eu também posso fazer a questão de, tipo, eu não quero bebida alcoólica aqui. Aí eu não vou conseguir os artistas que bebem, por exemplo, porque a galera quer entrar numa rodinha e tomar uma cerveja. Então, é uma única, por exemplo, que eu poderia colocar como restrição para o espaço, em nenhuma dos momentos isso poderá acontecer. Inclusive, é possível um centro cultural onde pessoas não consumam álcool ou não fumem. Te dou uma referência do Centro Cultural Bongar, que existe lá em Olinda, e lá é de fato restrito. Você não pode consumir nada alcoólico, você não pode fumar. Você quer fumar, você sai do espaço, fuma na rua. E é um questionamento que uma vez eles estavam conversando comigo, que assim, por conta dessa restrição, eles não conseguem chamar certas pessoas da comunidade para frequentar, porque a galera já entende a diversão como vou ficar muito louco, vou beber, vou fumar e curtir um som, ou ver qualquer outra coisa. E esse lugar, que eu não digo nem da restrição, né, mas da escolha de fazer de uma outra forma, também é um lugar de educar, que é possível, que ali é um Sim. outro espaço, né, que ali é um outro lugar de troca. E eu já fui lá nesse espaço, ele é incrível, as coisas que acontecem lá de formação. Recomendo para você dar uma curiada na internet depois. Mas quando você Então, tem um falou do espaço aqui, eu falei disso em cima desse espaço aqui, quer ver? Vou te pegar aqui. Tem esse espaço aqui em Santo André, ó. Afro, ABC, Axé, Afro Escola. O que acontece lá? Não sei se dá para ver daí. dá para ver a BC Axé. E agora está tentando chegar num lugar que banheiro sem porta. E o diálogo continua, mesmo você no banheiro. Uhum. Que é uma forma que, assim,
de você ver as partes também desagradáveis do outro, né? E levar isso como uma coisa normal. Então, realmente é uma cultura, é uma educação, é uma forma de educar. Aí, respondendo a pergunta do espaço cultural, eu acho que isso é ponto de partida. Para você que coordena um espaço, você tem que delimitar, sim, já o que você culturalmente quer avançar nesse todo, mesmo que para isso prejudique umas convivências, porque, infelizmente, isso faz parte, sabe, dessa educação. Não digo reeducação, não, dessa outra educação, porque tudo é educação, Sim. né? Como tudo também é falta de educação. E esse centro cultural que você mencionou é que, para quem não está nos acompanhando, a internet está nos sabotando um pouquinho, né? Então, sempre que ela cai, a gente acaba mudando de assunto. E a Denise estava falando da troca com os vizinhos, né? Que quando você foi lá oferecer cambuci, teve uma fortalecida dessa comunidade. Esse centro cultural é pensado para ocorrer aí no espaço onde você mora, onde já acontecem atividades? Sim, aqui sempre foi muito aberto para a galera vir e ficar. Por exemplo, Retiro de Palhaço tem todo ano, desde 2016, sempre teve um ano, tanto com o Grupo Lume, como com o Palhaço Tomate, um argentino, como com a Lili Curcio, enfim, por quê? Porque a gente, quando se fecha na palhaçaria, então, quer dizer, qualquer trabalho de pesquisa, quando você fica uns dias junto, desenvolvendo, é bem rico, né? Bem potente. Então, isso já acontece. O acampamento com as crianças aqui acontece desde 2005, uma vez por ano. Então, desde essa época, a comunidade contribui, não entra dinheiro, é a regra, de forma nenhuma. Se uma mãe esqueceu de contribuir com o mantimento, tipo, não comprei a cebola, vou deixar o dinheiro, vocês compram? Não, a gente prefere ficar sem a cebola, compreendeu? A gente vai dar um jeito na cebola. É assim que funciona. E aí vem crianças de toda a classe social. Isso é uma forma da interação e de toda a faixa etária. Não se separa a faixa etária, a gente trabalha isso junto. Então, se os pequenos têm que correr e o lugar é ruim, todo mundo vai ter que ajudar. Entende essa localização? Aí, esse é o acampamento. Aí já teve gravação de clipe, que aí normalmente o que eu faço? Eu saio da casa, porque por enquanto eu moro na casa. Então, quando eu vou ceder o espaço, a pessoa vai falar, que nem já veio a Companhia Alsina, por exemplo, que elas estavam numa pesquisa para um trabalho de contação de história. Precisavam ficar uma semana. Ela falou, cara, não tem como contribuir com o espaço. O espaço é no chapéu, como palhaço. Então, você contribui como você pode, financeiramente. No retiro, quando tem contratação de professor, que normalmente tem, que é os mestres que vêm do Unicamp e tal, a gente faz o quê? A gente rateia, né, o valor do trabalho e aí todo mundo vem. Com a comunidade, o que tinha até então, tudo que tinha acontecido era a gente se reunir para fazer uma costura. Uma vez eu cedi o espaço para eles fazerem um evangélico no final do ano, a procissão que eu não conheço bem, tá? Mas assim, para Santo Daime. Então, a pessoa me procura e fala: eu preciso de um espaço. Eu digo: de que dia você precisa? De tal a tal dia. O que você precisa exatamente? Eu preciso que você deixe esse salão vazio. Daí, o que eu combino? Vocês vão vir me ajudar? Vocês não vão vir me ajudar? Como que será? E aí a gente se organiza na possibilidade desse todo, porque eu quero que eles ocupem e eles precisam ocupar. Então, como que a gente se encaixa para a gente se ajudar nesse lugar? E aí a gente vai conversando e cada vez que é diferente. Porque o meu quarto normalmente fica para o pessoal que vai dar, para o mestre que vai vir da oficina, porque o banheiro é junto. Aí tem uns que exigem, não, as meninas é melhor dormir num lugar, os meninos no outro, aí vai ser nesse jeito. Aí o outro fala, não, eu não quero nem dormir aqui dentro, eu trouxe uma barraca, eu vou acampar lá fora. Então, esse lugar é muito alternativo, é de independência de quem vem. Com o pessoal da região, eu ainda estou num trabalho cultural que é: o que você gostaria de fazer? Eu tinha vontade de fazer uma horta, a gente não podia fazer uma horta comunitária? Foi a primeira coisa aqui que rolou, por quê? Porque tem uns que têm cachorro, outros têm cria porco, outros cria galinha, então o outro não tem o chiqueiro. Então, a gente começa a entender como que é a construção do espaço de cada um. Dá a entender qual que é a sua demanda. Eu queria costurar, preciso costurar umas calças. Esses dias, uma senhorinha que eu encontrei, ela foi muito linda.
ela virou para mim e falou assim, ai, eu tenho tanta coisa para costurar, eu tenho umas calças do meu filho para costurar, eu gosto muito de costurar. E aí eu fiz uma doação no portão, a gente colocou tudo que as pessoas tinham para doar numa assim, simples que as meninas queriam brincar de boutique. Não ia vender nada, mas a ideia delas estarem lá com as roupas e oferecendo, elas já se achavam na loja, né? Então, a gente colocou doce, e aí elas começaram no portão ficar fazendo isso. Porque aí eu descobri a senhora que faz sabão, que pega o óleo aqui, aí descobri um senhor que tem uma barraca de pastel que estava desativada na frente de um espaço que também está desativado, que é uma escola. Aí conversei com uma massoterapeuta que já fazia uns trabalhos de massagem na região. E aí essa senhora, a dona Laura, que é da calça, virou e falou: eu tenho muita calça para costurar, eu gosto muito de costurar, eu passo o tempo costurando, a minha cabeça fica tão tranquila, porque a família já mudou, ela mora num lugar grande, sozinha, a gente não podia combinar um dia de todo mundo costurar as roupas rasgadas, muita gente deve ter roupas rasgadas, e costura. E eu falei assim, olha que é uma boa ideia essa história dela. E aí, o que aconteceu? A gente está tentando marcar com 5 pessoas, né, o dia da costura, que ela, o projeto tem que ser dela. Então, como que a gente, eu costumo, estou tentando funcionar assim? A ideia é de sua. Então, eu vou te ajudar em tudo. Quem vai receber as pessoas, quem vai falar, olha, fiquei, você quer é você que vai fazer esse contraponto. Ao mesmo tempo, eu já me dei mal nesse mesmo lugar de um senhor que era filho de indígenas aqui próximo, e ele falou que ele entendia, né, de todas as ervas medicinais que a mãe dele passou, que ele passou, e aí ele marcou e não veio. Então, também aí eu tive que me jogar nos 30, né, porque veio só 3 pessoas, mas vieram 3 pessoas, e aí eu falei, então, aí alguém sabe alguma coisa sobre plantas indígenas? Não, então o que vocês queriam saber sobre as plantas indígenas? Ah, eu queria saber, porque falou que vinha um rapaz aqui, quer falar sobre as plantas, então, o rapaz não veio, mas nós estamos aqui, a gente está interessado em ver alguma coisa indígena. Rapaz, não, na verdade, eu comecei, por que você veio? Aí a moça falou, porque tem a taioba, e a taioba eu fui fazer o que ela tinha feito? Panqueca, e ela achou bonito porque ela tinha colocado a folha e ficou verde a panqueca. E ela gosta de fazer pratos coloridos, a senhora. Então, ela queria ver quais outras coisas que ela podia experimentar fazer do prato. Aí eu lembrei que uma vez eu fiz suco de clorofila. Então, a gente tinha alface aqui e a gente acabou fazendo, nesse encontro, um suco de clorofila. Não tinha nada disso programado, compreendeu? Mas é esse lugar do palhaço, Kai, deu tudo errado, tá bom, o que que vai dar certo? Vamos pensar numa coisa que vai dar certo. Não, com certeza, a palhaçaria aí presente. Já E dos dá a volta. encontros, que é o que você falou agora há pouco, se a gente não está presente para entender o que é o encontro, você perde a oportunidade de conhecer pessoas, histórias. Sim, porque você dispensa, né? Fala, bom, ele não veio, sinto muito. Tchau, vamos. Fica aquele climão ainda, né? Porque, poxa, vim até aqui. Sim, e aqui é uma rua que ela acaba em Rio Grande da Serra, e ela não tem, não é uma rua de terra, e é muita casa distante. Então, é muito breu. Você está morando aqui, dali um monte de espaço, aí tem outra casa, dali outro espaço, tem outra casa. Então, para eles 3 virem, é muito grande o acesso já, sabe? E aqui, o bom também é que o papo é bom. É difícil você sair na rua. Eu lembro minha mãe quando ela falava assim: seu pai fica bravo, mas eu não vou deixar de conversar com os vizinhos. Porque minha mãe saía para comprar o pão, quando ela voltava, já estava a hora do almoço. Meu pai ficava doido porque ela saía conversando. E eu também puxei esse lugar. Eu saio, se parar e começar uma conversa, a conversa vai. Para depois falar onde você foi, é 2 minutos. Já fui em vários lugares, entende? E é muito gostoso. Isso é muito gostoso aqui. Eu sinto que essa coisa a gente perde na cidade, na cidade, sabe? E aqui a gente tem isso que é o pouquinho que cresce, sabe? Que é muito verdadeiro. Eu não sei. Eu sinto que é isso. A educação tem que voltar um pouco. Talvez eu esteja ficando velho um pouco, né? Mas eu acho que a educação tem que voltar um pouco para esse lugar mais tranquilo, da escuta, da, do processo coletivo mesmo, de estar junto.
E o estar junto é com quem pode estar junto mesmo, nem que for com um cachorro, porque assim, às vezes até o mato, ele explica muito para gente. Você quer tirar uma planta que está cobrindo a outra, mas ela sabe se defender e ela cresce de uma forma quando você esquecer que ela está sendo ali, ou se ela não sobreviver, ela vai gerar alguma outra história para algum animal que precisava comer uma outra que chegou porque ela foi. Essa cadeia alimentar toda que a gente tanto fala, que a gente tanto estuda, que a gente tanto sabe, mas que na hora de realmente executar, a gente esquece. Eu sinto isso. Então, acho que o espaço cultural, para ele funcionar mesmo de verdade, ele tem que ser uma coisa muito vinda. Primeiro, se é a tua casa, no caso, né, se é o teu espaço, que é você que vai de uma regra prioritária sua. Você não pode ter muitas regras também. Você não pode se dar o luxo de falar assim, não, isso não vai entrar, por mais que você morra de vergonha do que esteja acontecendo. Você tem que entender, porque você está situado num lugar de que a demanda vem desta cultura, para você até poder falar assim, agora entendo, consigo fortalecer isso por um outro viés ou mostrar outras possibilidades, inclusive, de que não seja só uma linguagem, e não seja só de uma forma, porque é isso que faz ficar interessante tudo, né? Sim, exatamente. Você falou desse espaço, do seu espaço cultural, né, em construção. Aí eu também vou aproveitar e emendar duas perguntas que têm a ver com suas últimas falas. A primeira não é nenhuma pergunta, é um pedido. Se eu sou uma artista, se eu sou um educador, uma educadora, enfim, e eu quero contribuir com esse espaço e saber o que acontece aí em Ribeirão, seja Ribeirão Santo André, tem algum lugar, alguma rede social que você possa ser contatada, ou a sua casa espaço tem algum lugar onde se pode seguir uma programação? Enfim, essa é o primeiro questionamento. E aí a gente também está falando de um período muito específico, que é esse período dos distanciamentos sociais, né? A gente não se isola, a gente se distancia. E como você acredita que serão as mudanças mais profundas na educação depois desse período de pandemia? Então, deixa eu ver se eu entendi as duas perguntas. A primeira é como localizar o espaço. Como se alguém quiser conhecer seu espaço, usufruir desse espaço, chegar somando com com qualquer possibilidade, como que faz? Como que chega junto? Olha, me ligando. Você vai me ligar e vai falar, tem esse projeto. Eu não tenho divulgado porque eu estou morando dentro do espaço. Então, o que acontece? Todas essas pessoas que vieram foram indicações. E uns Sim. amigos já. Então, o que eles faziam? Vou estar indo para aí. Agora, eu estou realmente mudando para uma casa menor e liberando. Já arranquei aqui desse espaço 5 janelas e uma porta. Porque na onde eu estou indo, que é na mesma casa, no mesmo quintal, aquela casa menor, não tem. Uhum. Então, e agora a prioridade, depois que esse espaço começar, porque aí eu vou conseguir divulgar talvez melhor, mas não sei se da forma que eu quero, porque o público que eu quero é o público aqui perto. O dono do espaço vai ser a comunidade da rua, porque na real não tem nada aqui. E esse é o pessoal que vai estar aqui o tempo inteiro Sim. junto e compartilhando mesmo de verdade. Não que os outros projetos que tenham acontecido até hoje não são interessantes, são, mas a contrapartida será sempre para a comunidade aqui perto. Então, uma restrição talvez que a gente tenha que começar se é que é uma restrição, mas é sempre pensar que não é mais um espaço para eu que estou utilizando, é um espaço para quem mora aqui, nas redondezas. Então, o entendimento da cultura aqui acaba sendo prioridade do que da cultura que está vindo. Até para a gente tentar não perder o que já tem aqui, Sim. né? Porque às vezes a gente não dá valor para o que tem, mas o que tem é porque saber plantar alface não é fácil, eu acho, sabe? Eu não consigo ainda. Eu estou nesse exercício e tem um senhor que faz de olho fechado isso. E eu fico impressionada como é que ele consegue não precisar ir em sacolão. A gente está nesse momento o tempo inteiro, né? Sobrevivendo de alimentos, né? Mas eu sinto que agora é o momento
de fortalecer de fato isso mais, sabe? Então, eu sinto que a gente perdeu esse lugar muito, sabe? Isso, o que a pandemia, para mim, ganhou foi esse lugar de perceber que as coisas não caem mais do céu, nunca caíram, né? E a gente aí continua achando que é muito fácil. E a gente desvaloriza muito esse processo todo. E faz até bobagem, né? Se auto-suicida com a própria alimentação. Hoje em dia a gente se mata comendo as coisas, né? Então, isso é uma das pegadas. Eu acho que é assim, que a galera daqui quer fazer? Para me achar, me liga. Eu passo o celular, porque como o público é aqui, eu estou aqui, então eu não estou muito divulgando isso nas redes sociais, porque e para a pandemia também acho que esse é o caminho para mim agora, você entendeu? De eu estar mais próximo de quem está próximo, porque eu não vou poder estar próxima de quem está longe, porque já tem um percurso até chegar nesse pessoal longe. Sim. Então eu acho que acabou juntando uma vontade que eu tenho, que eu sempre tive, na verdade, quando eu construí aqui grande, eu nunca quis uma casa grande, porque eu sempre limpei minha casa, né? Então eu já sabia que isso ia dar uma tranqueira, né? E dá essa tranqueira. Agora eu tenho mais ciência disso ainda, que 2 cômodos para mim estaria maravilhosamente bem se eu conseguisse ter aqui uma senhora para ficar conversando enquanto eu estou costurando as calças rasgadas, sabe assim? Porque já ia ser muito legal, sabe? Já ia ser divertido, porque eu vi esse pessoal, é muito gostoso. Eu me divirto mesmo, é uma troca que a gente aprende, a gente se reconhece. Eu acho que eu volto para a época da minha mãe, sabe? Porque minha mãe era da roça, talvez por causa da minha história também. Eu fico pensando, pode ser que para todo mundo não seja assim também. E tudo bem também. Sim. Mas se eu tenho a possibilidade de estar num lugar e que vai fornecer uma coisa que é agradável para mim, eu acredito que pode ser um lugar bem gostoso, sabe? Mas eu não quero perder os contatos com os artistas e com os criadores em outro segmento, que é das linguagens, porque eu estou do lado de uns artistas aqui também. Tem uns artistas aqui sensacionais aqui, que eu morro de rir o tempo inteiro, que, assim, sinceramente, me fazem rir muito de ver como a gente é besta mesmo, sabe? De como que a gente estuda tanto para chegar em casa, sabe? Para estar no lugar que a gente sempre teve que estar, que é nosso meio. A microfamília, não digo só de nascença, mas de afinidade, essas afinidades que a gente constrói, você fala assim, nossa, essa senhora pensa exatamente o que eu estou pensando, né? Ou não. O que ela está falando, essa moça? E aí eu vou falar assim, agora eu estou entendendo por que ela está falando isso. Entende? Vou respeitar isso, porque isso tem uma força na história dela. E a história dela contribui com a minha história. Sim. Isso que é mais louco. Quando você ouve, você fala, nossa, mas parece que mandou vir me falar isso aí, será? Sabe? E aí você para e fala, então eu não estou dando aula, eu estou aprendendo mesmo. E aí você vê uma pessoa que faz aquilo que você falou assim, nossa, eu não tinha pensado que era tão simples fazer isso assim, dessa forma. E é simples, é só dizer assim, não, não quero não, muito obrigada. Sabe? E é isso. Tipo assim, vou asfaltar a rua. Não, eu não quero asfaltar a rua. Ninguém aqui quer que asfaltar a rua. Aí tem uma senhora que quer porque quer asfaltar a rua e ela vai saindo fazendo abaixo-assinado. E aí quando alguém vira para ela e fala assim, não, não quero, muito obrigada, ela fica brava. Mas ela vai ter que aceitar esse todo que fala, não, não quero. E às vezes é uma professora, compreendeu? Uhum. E aí o pessoal está ensinando outra coisa para ela, mas ela não está conseguindo identificar esse lugar, porque ela está pensando ainda no carro dela que vai quebrar na estrada. Mas as pessoas não estão pensando no carro porque elas nem têm. A maioria não tem. Então, para elas, o carro não vai fazer nenhuma diferença aqui, entendeu? Mesmo morando muito longe. Porque ainda a relação dela sempre foi aqui. E uma coisa que eu aprendi também, tem muitas pessoas que sempre ficaram distantes e sempre ficaram isoladas, que é o caso aqui dessa rua. As pessoas aqui já são isoladas por causa da distância geográfica do lugar. Então, isso não pegou elas em nada, porque elas já se viam pouco, elas tinham que caminhar muito para se encontrar, então elas já não tinham uma internet de bom acesso, elas nunca tiveram celular, não sabem mexer muitas vezes nem com o celular. Só que o que elas têm de vivência, de convivência
mesmo longe, é muito mais íntimo do que o outro. Elas sabem da vida de todo mundo, sem nem precisar. Eu não sabia que eu era tratada como professora aqui, por exemplo. O seu Manuel, que é o eletricista, quando os artistas vinham me buscar aqui, ele falava assim, eu já reconhecia que era amigo seu, porque eles eram meio esquisitos. Ele falava, mas quando eles falavam que era, você conhece a palhaça, me deixa chateada. Quando te chamavam de palhaça, deixavam ele chateado ou você chateada? Ele Ele? ficava bravo, Porque eu ele fico achava feliz. que era uma ofensa. Sim, eu tenho gerente do banco que eu trabalho, que ela me liga aqui e fala assim, palhaça! Aí eu já sei que ela não está bem, porque a gente tem uma tanta intimidade de umas conversas que já aconteceram, que ela às vezes me liga, porque, Denise, eu preciso falar com você, você é muito engraçado, você permite tirar essa, pela opressão que sofre. Então ela me liga falando palhaço, eu já começo a rir, ela já começa a rir, mas para ele, então é outra realidade, ela é uma gerente de banco, e ela precisa extravasar. E eu sei que ela não está fazendo com intenção maldosa de me ligar e falar, ela está precisando mesmo de conversa. É aquelas amigas que você cria na vida, assim, que Sim. não tem nada a ver com você, mas que uma veiazinha foi certinha, e você fala assim, nossa, aí a gente conversa bem. É esse lugar. E o seu Manuel é isso. Ele não admite que alguém procure por mim como palhaça na rua. E não adianta eu explicar. E eu tenho que aceitar esse jeito, porque para ele o palhaço é uma coisa ruim. Eu quero muito agradecer a sua participação, Denise. Eu acho que você trouxe uma série de reflexões e de apontamentos de outras formas de fazer e que são formas de fazer da qual eu particularmente acredito muito, que é nesse lugar da coletividade, da territorialidade, né, da gente entender o nosso entorno e a gente estar em constante contribuição, estar nesse momento presente e é estando no momento presente que a gente consegue entender e compartilhar cada vez mais. E não necessariamente só arte, né? A gente consegue Sim, compartilhar o todo da nossa existência, das nossas experiências. Aí, para finalizar essa conversa, além de agradecer muitíssimo, eu eu que queria que agradeço, você... sabia? Ai, desculpa, te interrompi, pode falar. Não é clichê, não, mas eu é que agradeço, porque às vezes assim, eu demorei para conseguir conversar com você também, porque às vezes a gente fica preparando algo que seja. Depois eu fiquei pensando, o que que eu estou fazendo também, né? Porque, na verdade, eu queria lembrar histórias, né, que tivesse para mim poder pontuar melhor. Mas eu, como palhaço, eu sempre faço isso também. Eu faço uma revisão antes de eu ir para qualquer lugar de coisas que eu sei que vão contribuir com aquele espaço, com aquela pesquisa, com aquela, mas mais suave, mais leve. A gente vai ficando mais velho, a gente quer ter mais registro, a gente quer ter mais, se desenhar mais, sabe? Sim. E é interessante também esses momentos, mas eles às vezes deixam a gente num momento mais pesadinho, pode ser mais leve, né? Na verdade, a gente se Como cobra foi, né? muito. A gente se cobra É, o tempo inteiro. E não tem o certo e errado, né? Que é o que a gente é, conversou antes. Às vezes, quando a gente vai falar de arte e educação, tem um peso, né, do que a arte representa, do que a educação representa e essa união, então, os lugares que elas afetam, né, e os nossos lugares de afeto, que a gente fica um pouco assustado de falar, né? A sim, gente quer ter algo para falar muito certo, muito é, sem querer dar a entender que a arte e a educação é contínua. A gente vai estar lá com os nossos bons 100 anos, assim, espero, aprendendo ainda. Né? sim, porque não tem jeito, né? Não tem. E que bom. Mas você falou dessas lembranças, né? Que você, antes da gente conversar, você foi se preparando por esse, passando pelos lugares, né? Que você teve na sua formação enquanto artista, enquanto educadora. Aí, para finalizar a nossa conversa, que fala sobre arte e educação, queria saber se você consegue elencar ou eleger um ou mais de um momento que te marcou no campo do aprendizado, seja enquanto aluna, seja enquanto arte educadora, seja enquanto
Denise, seja enquanto Reco-Reco, existe uma lembrança específica em especial que você fecha o olho e ela vem na mente, que tem a ver com essa experiência de aprendizado que te marcou e que você leva? Eu acho que a maior, assim, a que eu levo mais forte, assim, é a coisa do brincar mesmo. Enquanto eu estou trabalhando, eu estou pensando o tempo inteiro que eu tenho que estar me divertindo também. E divertindo quem está comigo, sabe? Sim, Principalmente nas horas, nas piores horas. Eu tenho que tirar essa força, porque quando está tudo fluindo, já está sendo divertido, né? Mas é esse lugar. Então, sempre que eu vou, eu fico pensando na criança, como que ela se diverte, né? Com um pano. E é esse lugar que eu sempre fico pensando, como é que eu vou me divertir? Porque eu tenho que estar sem querer estar. Às vezes, a gente tem que estar em lugares que a gente não quer estar. Por sim, exemplo, a gente tem fórum de cultura, né? É uma política, né? Que a gente tem que, não, a gente como artista e como educador, tem lugares que permeiam esse lugar que a gente não pode dizer que eles não são importantes, mas são lugares que a gente não quer estar. Eu não queria estar. Eu não queria fazer política diariamente. Partidária, então, nem pensar. Então, assim, esses lugares eu tenho que estar também, né? Eu tenho que estar em todos esses lugares para conseguir me transformar nesse ser que eu acredito que é o ser da escuta e de mecanismo de transformação para fluir. Infelizmente e felizmente, existem lugares que nos ajudam nesse exercício diário. Então, a política é, né, a parte econômica é, a parte social é, para aí a gente chegar na cultural e na educação, sabe? Então, por exemplo, eu continuo estudando sempre, eu estou estudando. Sempre eu entro no curso, agora eu não tenho muita tanta paciência para o curso de um ano, como eu fiz no Rio, mas sempre eu estou 2 meses, 3 meses, ou sempre algum grupo que fala, nossa, vai ter tal história. Mesmo que é uma salada de fruta, eu acabei de sair de uma coisa salgada e estou indo para uma doce, mas eu sempre estou procurando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, para mim ter da onde vir com uma novidade, porque eu vejo que as crianças têm novidade o tempo inteiro, eu não quero ficar para trás delas, compreendeu? sim. Elas sempre estão vindo com coisas, eu sempre tenho que estar com alguma coisa também. Então, o que eu aprendi desses lugares foi isso. É que, assim, mesmo você tendo lugares que você não quer frequentar, mas que aquilo é importante para essa continuidade de pesquisa, porque essa escuta requer uma pesquisa diária de uma sociedade, e a sociedade depende desses lugares meio chatos, que são os conselhos de cultura, por exemplo, que são os grupos, as companhias de teatro, que são as companhias de palhaçaria, os retiros da palhaçaria, até mesmo isso tudo tem aquele momento chato. Então, é isso, eu aprendi que brincando, na brincadeira, você entendeu? Na alegria, você passa esses lugares assim, sabe? Quando fica muito chato, você fala assim, deixa eu dar umas risadas aqui do nada, porque senão eu não vou aguentar. Então, é esse aprendizado que eu não tento não esquecer. Toda vez que eu me vejo naquela agonia, eu falo, nossa, mano, o que eu estou fazendo aqui, sabe assim? Com toda essa estrutura trincada, batendo de frente com a faca, né? E levando as pontadas sem precisar, sabe? Porque eu podia estar em outro lugar, né? Mas não, eu preciso estar lá também. Eu preciso estar nesse lugar. E aí, como que eu faço para sobreviver? Eu brinco. Então é isso, eu vou só, mas é Vamos isso, brincar. Florzinha. Acho que eu respondi essa, será com isso ou não? Respondeu sim, respondeu Ah, várias coisas e compartilhou de uma trajetória muito bonita, de verdade. Quero agradecer obrigada. muito pela sua participação e, e por você compartilhar isso com nós que estamos todas e todos aprendendo juntos. Sim, o tempo inteiro, né? Quando a gente acha que a gente está ensinando, a gente vê que a gente começou a aprender de novo outra coisa. É muito maluco Verdade, esses lugares, né? é verdade. Mas Ai, é isso. é Gostei isso. muito do projeto também, gostei muito do nome. Tenha Teia, saberes. saberes, encantamento. A palhaçaria é engraçado que, assim, até que eu não fiz essa oficina, eu conhecia muitos palhaços perto da minha volta, né? Depois que eu fiz a oficina lá, eu saquei essa coisa da cultura também estadual, porque eu ia nos estados, mas não observava. Quando vocês falam de teia, saberes, encantamentos, eu fiquei muito nesse questionamento desse nome, né?
que é isso mesmo. Hoje é como se a gente fosse vários tipos de aranha mesmo, cada uma tecendo a sua casinha com os fios que se é possível tecer e, e montando ou para tecer ou para picar, né? Porque nem toda abelha, a aranha pica e nem toda aranha tece, mas todas elas têm uma rede. E nessa rede elas vão se encontrando, né? E eu acho que é importante esse encantamento para esse tecer de redes, e aí aproveitar todos esses saberes que Sim. vocês estão juntando aí, que com certeza vai ser muito interessante assistir, Ah, sabe? Então, eu agradeço por lembrar, por me convidar, você entendeu? E eu tô doida para ver as pessoas que vão falar aí junto, para mim poder aprender outras coisas, né? sim, sim. É, Agradeço muito, viu? De verdade, foi muito gostosinho. Eu estava muito receosa, mas eu vi que até isso tem que aprender. Mas calma, né? Quando você for chamada para alguma é coisa, brincadeira, é brincadeira. é brincadeira.